Olá, graça e paz, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está comigo na leitura da Palavra de Deus. Como é bom, como é agradável estar com vocês nessa leitura tão importante para os nossos dias, né? Gente, as Bíblias de Tuiutaba chegaram, né? Então foram todas enviadas lá para a casa da Ruth e todas já foram entregues. Olha que maravilha, o pessoal já está acompanhando aí a leitura. A Eliane e a Leila estará sendo enviada hoje a Bíblia de vocês, tá bom? E as demais pessoas, brevemente, eu estarei enviando. Bom, se houver alguma mudança, mais rápido possível, tá bom? Gente, deixa eu falar para vocês. Semana que vem nós já vamos dar aí a tarefinha para sorteio, hein? Fiquem ligadas. E você que ainda não viu a meditação que o Timóteo, meu filho, né, o evangelista, colocou lá no nosso canal, aqui no nosso canal, aqui no nosso canal, dá uma olhadinha lá que ontem foi postado e eu gostaria que você desse um like, comentasse, né, tá bom? Então vamos que vamos. Gente, quando nós colocarmos convidados especiais aqui no nosso canal, eu peço a vocês que dê assim uma cooperaçãozinha aí, né? E compartilhem, tá? Meditem junto, comentem, avaliem, porque é bem legal, né? Os nossos visitantes aí ter essa visibilidade nossa aí, tá bom? Agradeço muitíssimo. Vamos que vamos então. A autoria e data do livro de Salmos primeiro, depois a gente começa a nossa leitura. Primeiro vamos ler isso aqui, autoria e data do livro de Salmos. Olha que interessante, hoje está feio, hein? Olha que interessante, o livro de Salmos possui autoria múltipla, então são muitos autores e muitos são anônimos. Há, porém, registros dos seguintes autores: Moisés escreveu o Salmo 90, só o Salmo 90. Davi, que escreveu pelo menos 73 salmos, maioria nos livros 1 e 2, aquele que a gente falou ontem, né? Asaf escreveu 12 livros, os filhos ou descendentes de Corá escreveram 10, Salomão escreveu 1 ou 2, que são o Salmo 127 e talvez o 72, Emã Esraíta escreveu 1 e Etão Esraíta escreveu 1. Os 150 salmos foram escritos ao longo de um período de mais ou menos 1000 anos. Veja bem que não é um livro que sentou ali, começou a escrever e terminou, né? Não. Demorou 1000 anos para ser escrito o livro de Salmos. Que interessante, né? As datas de composição vão desde Moisés, que é 1400 anos antes de Cristo, passando por Davi e Asaf, que é 975 a.C., e Salomão, 950 a.C. Os salmos atribuídos aos filhos de Corá são situados em algum tempo depois de Salomão. Os atribuídos a Emã e Etã Esraítas são situados no reino de Salomão, 1 Crônicas 15, 19, ou no período de Esdras, após o exílio da Babilônia. Pelo menos 2 salmos, os 126 e 137, devem ter sido escritos após a volta do cativeiro babilônico, que terminou em 538 e 537 a.C. É difícil especificar o local de composição de cada salmo, difícil e desnecessário, né? No caso de Moisés, autor do Salmo 90, talvez ele tenha escrito durante os anos de peregrinação no deserto. Grande parte dos salmos davídicos deve ter sido composta em Jerusalém. Salomão possivelmente escreveu seus salmos em Jerusalém. É praticamente impossível definir o local de composição dos salmos de Asaf, dos filhos de Corá, de Emã Esraíta e de Etã Esraíta. Então, isso aí, que interessante, né? Demorou 1000 anos para ser escrito o livro de Salmos. E a gente lê tão rapidinho hoje, né? Graças a Deus, né? Vamos à leitura de hoje? Hoje, dia 6 de janeiro, nós vamos ler Gênesis do capítulo 13, versículo 5, até o capítulo 15, versículo 21. Vamos que vamos. Breve a gente já acostuma com esse método de leitura, tá bom? E não deixe de fazer sua meditação. Tira o tempinho, se você ganhou o devocionário, faça sua meditação ali com um texto demorado, porque a leitura bíblica não é
não é meditação. A gente acaba meditando, óbvio, Deus sempre fala conosco, mas o objetivo da leitura bíblica é ler a Bíblia em um ano, tá bom? Então vamos que vamos. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. Os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos vivendo tão próximos um do outro. Logo surgiram desentendimentos entre os pastores de Abrão e de Ló. Naquele tempo, os cananeus e os ferezeus também viviam na terra. Então Abrão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal, somos parentes próximos. A região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar e nos separaremos. E se você escolher as terras à esquerda, ficarei com as terras à direita. Se preferir as terras à direita, ficarei com as terras à esquerda. Olha que interessante, né? Abrão, ele então deixa para Ló escolher primeiro do que ele, né? Ele podia falar, eu vou ficar com essa terra daqui e você fica com aquela de lá. Não, ele disse assim, você escolhe. Que legal, né? Muitas vezes a gente não faz isso. Às vezes a gente faz aqui, tem duas coisas, esse é meu, o seu é esse daqui, pronto. A gente já vem com o egoísmo, esse é meu, né? Aqui em casa eu tenho a tendência de falar, Geraldo, escolhe primeiro, porque geralmente na hora de comer, eu sei que ele vai escolher o maior, nem preciso dele escolher, mas brincadeira. Vamos lá. Ló olhou demoradamente para as planícies férteis do Vale do Jordão na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor ou como a terra do Egito. Isso foi antes de o Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu para si o Vale do Jordão a leste, de onde estavam. Partiu para lá e se separou de seu tio Abrão. Assim Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo de Sodoma e se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde a sua vista alcançar, em todas as direções, norte e sul, leste e oeste. Toda esta terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e a seus descendentes como propriedade para sempre. Eu lhe darei tantos descendentes quanto o pó da terra, de modo que, se fosse possível contar o pó da terra, seria possível contar seus descendentes. Vá e percorra a terra em todas as direções, porque eu a dou a você. Então, Abrão mudou seu acampamento para Hebrom e se estabeleceu junto ao bosque de carvalhos que pertencia a Manre. Ali construiu mais um altar ao Senhor. Por esse tempo, houve guerra na região. Anrafel, rei da Babilônia, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, já li 260 vezes esse nome, nunca dou conta de ler de uma vez. Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, lutaram contra Bera, rei de Sodoma, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Admá, Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá, também chamada Zoar. Esse segundo grupo de reis reuniu suas tropas no vale de Sidim, ou seja, no vale do Mar Morto. Por 12 anos estiveram sob o domínio do rei Kedorlaomer, mas no 13º ano se rebelaram contra ele. Um ano depois, Kedorlaomer e seus aliados vieram e derrotaram os refaíns em Asterote, Carnaim, os Uzins em An, os Emins em Savé, Kiriatim, e os Oreus no Monte Seir, até El-Paran, à beira do deserto. Em seguida voltaram e foram a Emispate, hoje chamada Cádiz, e conquistaram o território dos Amalequitas e dos amorreus, que viviam em Azazon Tamar. Então os reis de Sodoma, Gomorra, Admá, Zeboim e Belá, também chamada Zoar, se prepararam para a batalha no Vale do Mar Morto. Lutaram contra Kedorlaomer, rei de Elão, Tidal, rei de Goim, Anrafel, rei da Babilônia, e Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5.
Acontece que o vale do Mar Morto era cheio de poços de betume. Quando o exército dos reis de Sodoma e Gomorra fugiu, alguns dos soldados caíram nos poços de betume, enquanto o restante escapou para as montanhas. Os invasores vitoriosos saquearam Sodoma e Gomorra e partiram para casa, levando consigo todos os espólios da guerra e os mantimentos. Também capturaram Ló, o sobrinho de Abrão, que morava em Sodoma, e tudo o que ele possuía. Veja bem que nós já estamos aqui no capítulo 14, tá? Um dos homens de Ló, porém, conseguiu escapar e contou tudo a Abrão e o hebreu, que morava junto ao bosque de carvalhos pertencente a Manre, o amorreu. Manre e seus parentes, Escol e Aner, eram aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu sobrinho Ló havia sido capturado, mobilizou os 318 homens treinados que tinham nascido em sua casa, perseguiu o exército de Quedorlaomer até alcançá-los em Dan, onde dividiu os homens em grupo e atacou durante a noite. O exército de Quedorlaomer fugiu, mas Abrão o perseguiu até Obá, no norte, ao norte de Damasco. Abrão recuperou todos os bens saqueados e trouxe de volta Ló, seu sobrinho, com todos os seus bens, as mulheres e os seus prisioneiros, e outros prisioneiros, Depois que Abrão regressou vitorioso do conflito com Quedorlaomer e todos os seus aliados, o rei de Sodoma saiu ao seu encontro no vale de Savé, conhecido como Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que derrotou seus inimigos por você. Então Abrão entregou a Melquisedeque 1/10 de todos os bens que havia recuperado. O rei de Sodoma disse a Abrão: olha aqui, 1/10, tá? A 10ª parte, ou seja, um dízimo. Devolva-me apenas as pessoas que foram capturadas. Fique com os bens que você recuperou. Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Juro solenemente diante do Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, que não ficarei com coisa alguma do que é seu, nem sequer um fio ou uma correia de sandália. Do contrário, o rei poderia dizer: fui eu que enriqueci Abrão. Olha, aceito apenas aquilo que meus jovens guerreiros comeram e peço que dê uma parte justa dos bens a Aner, Escol e Manre, meus aliados. Algum tempo depois, o Senhor falou a Abrão em uma visão e lhe disse: Não tenha medo, Abrão, pois eu serei seu escudo e sua recompensa será muito grande. Abrão, porém, respondeu: Ó Senhor soberano, de que me adiantam todas as tuas bênçãos se eu nem mesmo tenho um filho? Olha, Deus falou para ele que a nação seria grande e ele agora cobra de Deus um filho, né? Vamos lá. Uma vez que não me deste filhos, Eliezer de Damasco, servo em minha casa, herdará toda a minha riqueza. Não me deste nenhum descendente próprio, e por isso um dos meus servos será meu herdeiro. O Senhor diz, nós já estamos no capítulo 15 aqui, tá, gente? Eu esqueço porque agora é pequenininho, né? Quem está acompanhando aí. O Senhor lhe disse: não será esse o seu herdeiro. Você terá seu próprio filho e ele será seu herdeiro. Em seguida, levou Abrão para fora e lhe disse: Olhe para o céu e conte as estrelas, se for capaz. Este é o número de descendentes que você terá. Abrão creu no Senhor e assim foi considerado justo. Então o Senhor lhe disse: Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus para lhe dar a terra como posse. Abrão perguntou: Ó Senhor soberano, como posso ter certeza de que a possuirei de fato? O Senhor respondeu: Traga-me uma novilha, uma cabra e um carneiro, todos com 3 anos, mais uma rolinha e um pombinho. Abrão lhe apresentou todos estes animais e os matou. Em seguida, cortou cada um deles ao meio e colocou as metades lado a lado. As aves, porém, não cortou ao meio. As aves de rapina mergulharam para comer as carcaças, mas Abrão as afugentou. Enquanto o sol se punha, Abrão caiu em sono profundo e uma escuridão apavorante desceu sobre ele.
Então o Senhor disse a Abrão: esteja certo de que seus descendentes serão forasteiros em terra alheia, onde sofrerão opressão como escravos por 400 anos. Por 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar e por fim eles sairão de lá com grande riqueza. Você, por sua vez, morrerá em paz e será sepultado em idade avançada. Depois de 4 gerações, seus descendentes voltarão a esta terra, pois a maldade dos amorreus ainda não chegou ao ponto de provocar meu castigo. Quando o sol se pôs e veio a escuridão, Abrão viu um fogareiro fumegante e uma tocha ardente passarem por entre as metades das carcaças. Então o Senhor fez uma aliança com Abrão naquele dia e disse: dei esta terra a seus descendentes, desde a fronteira com o Egito até o grande rio Eufrates. A terra hoje ocupada pelos quenezeus, cadmoneus, hititas, ferezeus, refaíns, amorreus, cananeus, girgazeus e jebuseus. Pronto. Amanhã nós leremos mais Gênesis. Agora nós vamos ler Mateus. Mateus capítulo 5, dos versículos 27 a 48. Vocês ouviram o que foi dito: não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo que quem olhar para uma mulher com cobiça já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o olho direito o leva a pecar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. E se a mão direita o leva a pecar, corte-a e jogue-a fora. É melhor perder uma parte do corpo que ser todo ele lançado no inferno. Também foi dito: quem se divorciar da esposa deverá conceder-lhe um certificado de divórcio. Eu, porém, lhes digo que quem se divorcia da esposa, exceto por imoralidade, a faz cometer adultério. E quem se casa com uma mulher divorciada também comete adultério. Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados: não quebre seus juramentos, cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam: juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam: juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam: juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Nem sequer digam: juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de fato sim. Quando disserem não, seja de fato não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Tem gente que acha que viver pela graça é mais fácil do que viver pela lei. Mas nós estamos equivocados nesse sentido, né? Porque pela lei era assim: olho por olho, dente por dente. Você levou um tapa, você dá outro para trás, não tem problema. Agora, a graça é você levar um tapa e oferecer outra face. Agora eu te pergunto, como ser humano, qual que é mais fácil? Revidar ou dar outra face? Depois vocês me falam aí nos comentários, tá? Porque eu vejo que Cristo, ele dificultou um pouquinho a situação para nós. A única coisa que ele facilitou foi que ele cumpriu a lei para nós, a lei. No entanto, nós sofremos as consequências da lei, tá? É assim mesmo, né? Estranho, mas é verdade. Então vamos lá. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem a capa também. Se alguém forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, olha aqui, amem os seus inimigos. Olha, é mais fácil, gente? Me responde. E orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol, tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de impostos fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isto.
Portanto, sejam perfeitos como perfeito é seu Pai Celestial. Então é isso aí, gente. Bem sério mesmo. Vamos lá. Terminamos Mateus, vamos para Salmos. Salmos 6, de 1 a 10. Ao regente do coral, Salmo de Davi, para ser acompanhado com instrumentos de 8 cordas. Ó Senhor, não me repreendas em tua ira, nem me disciplines em tua fúria. Tem compaixão de mim, Senhor, pois estou fraco. Cura-me, Senhor, pois meus ossos agonizam. Meu coração está muito angustiado, Senhor. Quando virás me restaurar? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor. Pois os mortos não se lembram de ti. Quem te louvará da sepultura? Estou exausto de tanto gemer. À noite inundo a cama de tanto chorar, e de lágrimas a encharco. A tristeza me embaça a vista. Meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal, pois o Senhor ouviu meu pranto. O Senhor ouviu minha súplica. O Senhor responderá à minha oração. Sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Recuem de repente envergonhados. Provérbios 1, 29 a 33. Porque detestaram o conhecimento e escolheram não temer o Senhor, rejeitaram meu conselho e ignoraram minha repreensão. Portanto, comerão os frutos amargos de seu estilo de vida e engasgarão em suas próprias intrigas, pois os ingênuos se afastam de mim e rumam para a morte. Os tolos são destruídos por sua própria acomodação. Os que me ouvem, porém, viverão em paz, tranquilos e sem temer o mal. Oh, glória! Encerramos nossa leitura. A gente está fazendo alguns comentários, ela está ficando um pouquinho mais longa. Eu quero pedir perdão ontem, né? A nossa leitura teve um deslize no final, porque meu microfone caiu, eu fui catar o microfone e a hora que a gente esbarra faz um ruído tão ruim, né? Que vocês devem ter ouvido aí que eu esbarrei agora. E eu fui tentar cortar o pedaço do microfone e eu não sei fazer a coisa direito e ficou daquele jeito. Mas tá bom, Deus, né, tem misericórdia de nós, aos poucos a gente vai aprendendo e vai melhorando cada vez mais, tá bom? Gente, é isso aí. Terminamos a nossa leitura, né, graças ao nosso bom Deus, mas finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Amém? Diga para o seu irmão, Deus é justo e bom. Vamos?